A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Paternidade, Exercício de Amor, pela expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima. Boa noite, queridos amigos. Meu nome é Márcia Matos, sou do Centro Espírita Isaac Lima. Fui convidada pela Associação Espírita Irmã Nilza e Amor para realizar o estudo da noite de hoje. O tema será Paternidade, Exercício do Amor. E eu vou ler uma página do livro Luz no Lar, de Francisco Cândido Xavier, por Espírito Diverso. E o título da página é No Lar. Não ouvides que teu filho, sendo a materialização de teu sonho, é também tua obra na terra. Às vezes, é um lírio que plantaste no tempo, contudo, na maioria das ocasiões, é um fragmento de mármore que deixaste à distância. Flor que te pode encorajar ou pedra que te pode ferir. Recebe-o, pois, como quem encontra a oportunidade mais santa de trabalho no mundo. Não lhe abandones o espírito à liberdade absoluta, para que não se perca ao longo da estrada, e nem cometas a loucura de encarcerá-lo em teus pontos de vistas, para que o teu exclusivismo não lhe desfigure as qualidades inatas para o infinito bem. Ajuda-o, acima de tudo, a crescer para o ideal superior, assim como auxilias a árvore nascente em ímpeto ascensional para a luz. Livra-o das deformidades mentais, tanto quanto proteges o vegetal proveitoso contra a invasão da erva sufocante. Ser pai é ser colaborador efetivo de Deus na criação. Receber um filho é deter entre os homens o mais sagrado depósito. Não deserdes assim da abnegação em que devas empenhar todas as forças peculiares da própria vida, a fim de que o rebento de tuas aspirações humanas se faça legítimo sucessor dos teus mais íntimos anseios de elevação. O lar na terra ainda é o ponto de convergência no passado. Dentro dele, entre as quatro paredes que lhe constitui a expressão no espaço, recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-nos ao título de cidadãos do mundo. Exercitemos desse modo o amor e o serviço, a humildade e o devotamento no templo familiar, à frente de nossos amigos ou adversários do pretérito, transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos. E estaremos alcançando nos problemas da eternidade a mais alta e a mais sublime equação. Emmanuel. Agora vamos fechar os nossos olhos e nos conectarmos com Deus, com Jesus, com o mentor da casa, Para que nós possamos, nesses instantes em que estamos aqui reunidos, em nome de Deus, possamos aprender as lições trazidas por nós. Que sejamos um manancial para podermos colher o que vem de melhor, para nos ajudar a cada instante a sermos espíritos melhores do que até hoje estamos sendo. Então, com os olhos fechados, ou quem quiser pode ficar com eles abertos, vamos agradecer a Deus pela essa oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em seu nome na Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. Agradecidos pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de trazer a palavra do Evangelho de Jesus para os nossos irmãos. E assim, estudando juntos, Senhor, aprendendo com os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, possamos, em comunicação com o alto, pedirmos que os nossos anjos guardiões estejam presentes junto a nós, nos fortalecendo e nos orientando, para que nós possamos trazer a mensagem necessária
para todos aqueles que irão ouvir esse estudo na noite de hoje. Envolva cada um de nós que estamos aqui conectados, envolva aqueles que não podem ouvir e que ouvirão depois, mas que eles possam, Senhor, ser atendidos nas suas súplicas, nas suas orações, e assim, Senhor, que essas palavras sejam de conforto e de consolo para cada um de nós. Que o meu anjo guardião possa estar comigo, me orientando, para que eu traga a palavra que vai ser o alimento dessa noite de hoje para esses companheiros. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre paternidade, o exercício do amor, e a gente vai fazer uma reflexão, porque o estudo ele é uma reflexão sobre o que é a paternidade, né? E aí, a gente pergunta, ser pai é uma missão? O que vocês acham? Né? Se é uma missão ser pai, ser mãe, qual a importância, né, que nós vamos entender da missão do pai? E a gente vai vendo que os Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 491 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos irmãos, qual a missão do Espírito protetor? Aí os Espíritos respondem a Kardec, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha bem como que os Espíritos fazem uma relação do pai com um anjo guardião, que é aquele que vem para nos proteger, nos orientar, né? Levantar os nossos ânimos na hora das nossas provas e das nossas aflições. E nós, como os pais que somos, nós fazemos isso com os nossos filhos? O que vocês acham? Sim, né? Ser pai, com certeza, sem dúvida nenhuma, é uma missão, né? E comparar justamente o anjo guardião com o nosso pai foi perfeito, porque esse é o papel do pai, de proteger, orientar, conduzir, né? E aí a gente vai vendo que os espíritos guardiões fazem isso conosco e os nossos pais são os nossos espíritos guardiões encarnados, vamos dizer assim. E Kardec continua perguntando na pergunta 582, ele responde pergunta aos espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? Olha que os espíritos respondem. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando-lhe uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-los dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Então, nós vemos que os espíritos respondem a Kardec justamente isso, que nós temos essa missão de orientar esses espíritos que chegam até nós, não é verdade? Então, a gente para perceber que é uma missão muito importante, talvez a missão mais importante que nós temos no decorrer da nossa vida. Porque, como diz no Livro dos Espíritos, muitos pais se preocupam só em dar o estudo, né, dar bens materiais, mas esquece de formar esses espíritos cidadãos do bem, homens de bem, né? Trazer a moral cristã que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos diz para a gente, que é interessante, o que é a parte mais importante dessa missão do Pai, né? De formar espíritos do bem, né? Cidadãos do bem, homens do bem, né? Então, a gente vai percebendo que nós temos todo um planejamento familiar,
quando a gente vai reencarnar, o que, que acontece? A gente faz o nosso planejamento. E dentro desse planejamento, o que, que ocorre? Ocorre que a gente vai dizer, aí eu vou casar com fulana, vou ter tantos filhos, e aí esses espíritos vão chegar a mim, e eu vou me comprometer a orientar, a educar, e me esforçar para poder dar o amor maior que eu possa ter em mim, para que a gente possa acolher esses espíritos. E a gente sabe que nós temos filhos companheiros e filhos credores. Filhos companheiros são aqueles que chegam até nós, mas que nós sabemos que são espíritos que a gente tem afinidades, né? É aqueles espíritos que a gente está para orientar, para conduzir, para ajudar ele a evoluir, mas são mais a relação de pai e filho vai ser muito mais tranquila. E os espíritos credores são aqueles espíritos, né, que justamente são o que nós temos compromissos morais com eles. Espíritos que a gente prejudicou ou que nos prejudicaram em outras encarnações. E no Evangelho, né, no item 9, justamente lá ele fala no item 9, o capítulo é 14, ingratidão dos filhos. Justamente Kardec ali vai falar, né, pelo Espírito de Erasto, ele nos diz, desculpe, Santo Agostinho, ele nos diz, deixa eu dar uma conferida, por favor. E aí, depois eu vou conferir, vou confirmar com vocês, mas eu acho que é Santo Agostinho, sim. Ele diz que nós temos que esses espíritos chegam até nós para que a gente possa, né, aprimorar. Eles chegam até nós como criança, como bebês, que a gente se apaixona e tem aquele carinho para despertar em nós a nossa candura, o nosso amor, a nossa ternura e o cuidado. Kardec pergunta aos espíritos se... não lembro o número da pergunta, não lembro. Mas ele pergunta aos espíritos assim, não poderia se abreviar o tempo da infância? Aí, porque no mundo dos espíritos mais evoluídos, essa parte da infância não é necessária. Mas para nós ainda é necessário para quê? Para despertar em nós esse amor, esse cuidado, a afinidade com esse espírito. E aquele espírito aceitar o nosso cuidado, aceitar o nosso amor e nós nos afeiçoarmos a eles. Então, esse momento é um momento muito importante para que a gente, com os espíritos credores que nós recebemos como os filhos, podemos nos reconciliarmos. Né? Aí o filho vai... A gente sabe que o espírito, quando chega a 7 anos, é que completa a sua reencarnação. E aí o que vai prevalecer a partir dos 7 anos é aquele espírito imortal de milênios. Então a gente vai ter aquela dificuldade que a criança fica mais rebelde, mais respondona, e aí a gente sabe que aí ele começa a mostrar... Ele começa a mostrar bem antes, logo de pequenininho, de neném, já estão mostrando para a gente quem eles são e aonde que a gente tem que ir cortando mesmo, lapidando esse espírito que chega até nós, né? Através da educação, através das orientações que nós devemos colocá-las como autoridade moral que nós somos como pais sobre os filhos. Então, nós temos que exercer essa autoridade. Então, nesses momentos, desse período, a gente precisa dar essa orientação, dar o limite necessário para esses filhos, fazer valer a nossa autoridade de pai e mãe. E a gente está vendo uma deturpação terrível, porque as pessoas acham que as crianças têm vozes e a gente precisa ouvi-las. Sim, devemos ouvi-las, mas sempre com a autoridade de pai e mãe. Nunca devemos perder isso, porque nós temos o compromisso, como disse no Livro dos Espíritos, de formarmos cidadãos do bem. E para isso tem uma hierarquia, a hierarquia espiritual e moral. Lógico, evidente que a gente sabe que tem pais que eles são mais inferiores do que os filhos, mas são questões ali que no início, como pais que são, eles têm que dar orientação e com o filho, quando vai crescendo,
e aí, a partir dos 7 anos, o espírito, tomando posse da sua encarnação atual, ele vai se procurar o seu caminho. E aí chega ali a adolescência, pré-adolescência, adolescência, e tem ali aquelas rusgas maiores, as brigas maiores, porque o espírito ele quer se colocar com as tendências que ele vem trazendo das vidas anteriores. Mas aí ele está na dúvida se o pai fez um trabalho bom, né, enquanto estava ali na base da infância, se ele fez um trabalho ótimo e continua o trabalho, é muita labuta educar um filho, orientar um filho, é um desafio muito grande. Né? E esse desafio, Deus confiou em nós. Ele está nos entregando o seu filho para que nós possamos orientá-los, para que nós possamos reeducá-los. Mas essa orientação, essa educação é a partir daquilo que a gente tem. Lógico, a gente não pode dar aquilo que a gente não possui. Mas a gente pode buscar orientação, a gente pode buscar ajuda, se a gente está com tanta dificuldade com aquele espírito. Né? E aí a gente vai tentando fazer o que for melhor. E quando chega a adolescência, que os desafios se tornam muito mais difíceis, a gente vai percebendo que aquele espírito ele vai tomando posse de si mesmo, e aí ele tem aquela dúvida, né? O que ele vem trazendo da bagagem espiritual de outras encarnações com o que ele está aprendendo nessa encarnação. O que é certo? Aquilo que ele pensa, o que ele aprendeu hoje. Então, essa dúvida nesse período que vai formar o verdadeiro homem de bem. Ou vai colocá-lo no caminho do homem de bem. Já vai despertar dele isso. É através dos nossos ensinamentos. E nós não podemos deixar de aproveitar esse momento. Porque nesses momentos que nós temos ainda quando é criança, e que a gente sabe que aquele espírito depende das nossas orientações, a gente deve incutir nele o quê? O respeito, a autoridade moral. Né? Devemos levá-los à evangelização infantil, porque se é bom para mim ir para o centro, assistir palestras e participar de seminários, é bom para o meu filho. Eu devo fazer isso, porque a sementinha vai sendo colocada ali. E quando ele se tornar jovem e adulto, aquilo que foi semeado durante a sua infância e juventude, mocidade, quando o espírito adulto, aquilo vai fazer a diferença, porque está sendo semeado. E às vezes a gente fala assim, não vou levar o meu filho, não, porque na palestra, porque meu filho não fica quieto, vai perturbar. Devemos levá-lo sim, porque um minuto que ele pare, que ele ouça uma palavra, aquilo vai ficar gravado na sua mente. E nós sabemos que a nossa mente é um computador. Em determinado momento, aquilo ali que foi falado, e naquele momento, aquilo vai surgir naquele espírito no momento que ele precisar, porque vai estar no arquivo dele. Se nós sabemos que nosso pensamento, e tudo, nós somos espíritos imortais, e que tudo fica reservado, principalmente as lições morais, ficam impregnadas em nós, nós devemos acreditar que aquilo que eles estão aprendendo ali durante as palestras, durante a evangelização infantil, vai surgir mais tarde. Ele vai lembrar daquilo. A gente tem que ter a convicção de sabermos que os nossos espíritos a cada dia a gente vai colocando uma sementinha ali. E mais tarde ela vai germinar. E muitas das vezes o filho caminha para outras religiões, não importa. Mas a religião sua qual é? Eu sou espírita. Então eu tenho que dar orientação espírita para o meu filho. Se amanhã ele se tornar evangélico, católico, budista, umbandista, não importa. Mas ele vai ter uma base cristã, uma base moral. Ele vai ter essa base. Agora, qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Será que nós estamos desenvolvendo neles essas aptidões morais para o bem, ou nós estamos deixando eles se guiarem por si mesmos e deixando que a internet, que as músicas de hoje, os livros, jogos, bebida,
Por que nós estamos com tantos adolescentes voltados para tóxicos, bebidas, né, as drogas? Por que nós estamos com tanto índice de mortalidade juvenil através do suicídio? Justamente porque esses espíritos não estão sendo orientados. Porque ser pai, ser mãe dá trabalho. Requer, é um desafio que nós aceitamos. Quando nós fizemos o nosso planejamento familiar, nós fomos orientados para aquilo, para receber esse espírito. E nós falamos para Deus: eu aceito seu filho para orientar, para ajudá-lo a conduzi-lo para o caminho do bem. Será que estamos fazendo o nosso papel realmente? Ou só estamos brincando de ser pais? Nós vemos hoje tantos casais despreparados tendo filho, e as crianças se perdendo, os jovens se perdendo, porque o pai quer ser amigo do filho ao invés de assumir a paternidade real. Que o pai, ele é amigo do filho, mas ele tem que ter a moral cristã e de educar o filho. Ele é o educador. Ele é o orientador. Ele é o protetor do filho. Então, ele, como orientador, como protetor, como educador, ele tem que cumprir o seu papel. E a gente não pode deixar isso para a escola. Porque se nós fizermos o nosso papel dentro do nosso lar, quando essa criança chegar à escola, ela vai receber as ordens, as regras da escola, porque ela está orientada e ela está educada para receber essas orientações, para obedecer regras, obedecer normas. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos dando liberdade em excesso para os nossos filhos. Muitas das vezes a gente não quer ter trabalho de orientar, de educar, porque dá trabalho. Requer que a gente possa abrir mão de muitas coisas na nossa vida, como orientadores, como pais que nós somos. Nós temos muitas das vezes que anular as nossas vontades, as nossas necessidades até, os nossos desafios, nossas vontades de querer fazer outras coisas, porque nós temos um filho a orientar. E quando o filho é credor, ele exige muito mais de nós. Porque ele, como credor, no início, ele vai exigir toda a sua atenção. E a gente vai dando. E depois ele vai exigir de nós que nós possamos sermos os amigos dele. Nunca que tudo que nós fizermos por ele, ele sempre vai achar que nós estamos fazendo bem menos. E quando chega a parte adulta, ele vai questionar os nossos erros durante a nossa a educação que nós demos para ele. Ele vai usar aquilo para nos desafiarmos. E, mais uma vez, a gente tem que colocar ele no caminho dele, no lugar dele. Eu sou um espírito imperfeito. Nós somos espíritos imperfeitos. Eu erro. Todos nós erramos. Estamos a caminho da perfeição, porque somos perfectíveis. Mas, para isso, é necessário que a gente possa ter o quê? Essa postura moral. Saber colocar o filho no lugar dele. E aí a gente vai ter uma educação bem melhor. E aí, para a gente poder... aí a gente vai vendo quais são as qualidades... Nós, como pais, o que nós temos feito, né? A gente tem praticado a caridade com os nossos filhos, porque caridade a gente recebe o nosso filho, né? Mas se eu permito que ele faça tudo, eu não estou educando. Porque quando eu desencarnar, a minha consciência vai me perguntar: o que você fez do filho que foi te dado, te emprestado, né? Vamos dizer assim, para que você orientasse? O que você fez? Você o conduziu para os caminhos inviáveis, já que ele
tinha por ele mesmo que ir para o caminho do mal, vamos dizer assim. Mas o que você fez para evitar isso? Você realmente colaborou com a obra do Criador? Porque nós somos co-criadores. E Deus confiou em nós esses espíritos. E nós temos que orientá-los. Nós somos desafiados a incutir nesses seres o amor. Nós temos que ser rígidos, nós temos que colocar nossa postura moral, nós temos que ter a firmeza no falar. Se ensina ou não, já disse Jesus. Nós temos que ter essa postura, mas a gente vai ser perguntado. E também do filho. O que você fez do seu pai na velhice? Porque se nós estamos fazendo a nossa parte e o filho escolheu o caminho do erro, a culpa não é nossa. A gente vai estar com a consciência tranquila. Porque a gente vai falar assim, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Mas ele, infelizmente, como espírito livre que é, porque tem o livre-arbítrio, ele escolheu o caminho do mal. Então, aí é a questão dele com o Pai, com Deus. Mas qual é a minha questão? Eu com o Criador. Como responsável que eu sou por esse Espírito que me chega. O que eu estou colaborando para que ele seja um homem de bem? Então, Deus não dá provas maior do que a gente não possa carregá-las. E se muitas das vezes a gente se sente abatido, a gente se sente em dúvida daquilo que a gente está fazendo, que não estamos fazendo o caminho do bem, mas a gente tem que saber e entender que ele, com certeza, nos traz muitas oportunidades da gente se fortalecer, da gente se orientar. A doutrina espírita tem uma manancial de livros e de lições que pode nos auxiliar na educação do filho. Basta que a gente queira e possa querer saber aproveitar desses recursos que nós temos, né? E aí a gente colocar esses recursos na nossa prática diária. E aí a gente vai vendo que, na realidade, a gente tem esse compromisso com o Pai. E aí a gente vai entendendo que, com o tempo, a gente vai perguntando assim, o que temos feito na qualidade de pais? Será que eu estou fazendo o melhor para mim? E qual a importância do pai na vida do filho? É de exemplo. É de exemplo. Lógico, é evidente que a gente está se afeiçoando a esse espírito, amenizando a nossa animosidade, né? Desenvolvendo em nós a nossa aptidão de amor, de perdão, de doação, de renúncia. Isso são exemplos que a gente está dando para os nossos filhos. E eles observam isso. A gente pensa que não, mas eles estão ali atentos a tudo. Tanto é que quando chega na fase adulta, uma atitude que você fez lá na infância, ele vai falar. O que ficou para ele como exemplo de bom e de ruim. Se for o espírito credor, ele vai usar aquilo ali como uma artimanha para ele, né? Nós somos exemplos. Não adianta eu falar, eu tenho que fazer. O que eu estou fazendo? Ah, meu filho não bebe, mas eu não bebo, mas eu estou bebendo. Ah, meu filho não fuma, mas eu estou fumando. Então, esses são exemplos que a gente vai dando. Ah, meu filho, você tem que fazer um tratamento, você precisa de fazer um tratamento, mas eu também não me cuido. Então, é necessário que nós colocamos na nossa cabeça que nós somos exemplos. E precisamos cada vez mais saber que a partir do momento que a gente aceitou um espírito na condição de filho, nós temos que renunciar a muita coisa. E nos doarmos para aquele irmão que chega até nós nessa função de filho nesse momento. E aí a gente vai parar para pensar o que nós fizemos com nossos filhos. E eu digo para vocês, portanto, quantas vezes, pai, você mirou os seus olhos
nos olhos de seus filhos para sentir a realidade íntima pela janela da alma. Quantas vezes a gente olha o nosso filho e observa ele do bebê, na adolescência, e ele vai crescendo e a gente vai olhando aquele filho, percebendo se ele está triste, se ele está alegre, se ele está preocupado, no olhar. Quantas vezes a gente para fazer isso? Quantas vezes, pai, você tem renunciado a um lazer para que esteja com eles, a fim de que sintam apoiados por sua presença e lhe dar segurança? Quantas vezes? Quantas vezes, pai, você tem dialogado com seus filhos, ouvindo-lhe as opiniões sobre a vida, as pessoas, os fatos, cooperando no esclarecimento de equívocos e fazendo recolocações de vida, auxiliando-os a caminhar pelas vias do discernimento? Quantas vezes chama-lhe a atenção com carinho e energia ao vê-los bandear-se para caminhos obscuros, induzidos pela propaganda tendenciosa do mal ou pelas opiniões de quem se lhe apresenta como liderança da moda? Quantas vezes, pai, você visitou, você mesmo, os ambientes, os redutos no quais vivem e se agitam seus filhos, a fim de conhecer onde comumente com quem estão e o que fazem, demonstrando interesse pelo acerto deles na vida? Quantas vezes, pai, você conseguiu conversar sem gritar, orientar sem imposição descabidas, corrigir sem agressão, para que eles adquirissem o senso do equilíbrio, das proporções e da tranquila disciplina? Sei muito bem, pai, que você ama seus filhos. Entretanto, o amor, sendo virtude por excelência, deve ser vigilante e perspicaz, para que, em seu nome, a insensatez e a sombra não se estabeleçam. E aí a gente pergunta, quantas vezes nós estamos vendo ou lendo os nossos filhos, vendo com os olhos do coração, da alma, ouvindo-os? Quantas vezes a gente passa despercebido por nós a necessidade daquele espírito que chega até nós? E aí a gente vê que Carlos Pastorino nos diz assim, você que é pai é a criatura mais feliz sobre a face da terra. Levante os braços aos céus e agradeça a Deus a misericórdia que lhe concedeu. Mas lembre-se de que não basta dar aos filhos o sustento e a instrução. Algo existe mais importante do que tudo isso. É o exemplo. Dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. Isso está no livro de Minutos de Sabedoria. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 19 de agosto, quinta-feira, às 20 horas, pelo expositor Alain Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade, com o tema A Força do Pensamento e da Vontade. Aguardamos vocês!